Ó, hoje você vai aprender um jeito muito fácil de fazer salgado. 2 ingredientes e a massa do salgado tá pronto. Aí o recheio você que escolhe do jeito que você vai querer, mas o que não falta é opção. Se liga só. Então desde agora eu já vou falar pra você deixar seu like, se inscreve aqui no canal, tem um monte de novidade, tem umas receitas top, bem profissional, que a gente faz dentro do restaurante, mas também tem receita que nem essa. Que é simples, que é fácil, perfeito pra você fazer em casa pra família. Se liga só, ó. Bom, aqui eu já deixei separadinho 400 gramas de farinha, tá bom? Farinha de trigo normal. E aqui eu deixei também separado 400 ml de creme de leite, ou seja, 2 caixinhas de creme de leite dessas que você compra em qualquer mercado. Eu fiz aqui um vulcãozinho na minha farinha, só para acomodar esse creme de leite aqui dentro. Porque agora eu vou misturar toda essa galera aqui, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, um garfinho e vou mexendo aqui tranquilamente, tá? Com o garfo e vou envolvendo aos pouquinhos a farinha aqui para lateralzinha, tirando da lateral e colocando aqui no meio junto com o creme de leite. Vou fazendo esse processo tranquilamente aqui, ó, e ele já chegou num pontinho que tá uma pastinha. Então aqui eu já não consigo mais mexer com o garfo, então é hora de colocar a mão na massa. Então bacana, esse processo aqui eu vou misturando com a mão, é uma massa de salgado, como se fosse uma massa de macarrão, então a gente realmente precisa colocar a mão na massa, beleza? Vou misturando tudo, vou aproveitando toda essa farinha que tem aqui na minha bancada, tá? Vou sovando isso daqui bem, porque é importante a gente entender que essa massa, ela é uma massa coringa muito fácil de trabalhar, porque ela só vai esses 2 ingredientes, bacana? Porém, é importante que a gente sove bem essa massa para primeiro ficar tudo bem homogêneo, para ela misturar bem. Você vai tirando da mão, igual eu tô fazendo, vai raspando da mão e vai amassando bastante ela, vai sovando bastante ela, tá? Para ela ficar bem homogênea. Essa massa ela leva 2 ingredientes, apenas a farinha de trigo e o creme de leite. Porém, se você quiser colocar sal na sua massa, você pode colocar. Aqui vocês vão ver que eu vou fazer um recheio de calabresa. E esse recheio, ele é um recheio muito bom. Porém, a calabresa, ela já tem um tempero próprio. A calabresa, ela já é salgadinha. Então, por conta disso, eu não vou fazer a massa com sal. Se você quiser colocar a massa com sal, se você for fazer, por exemplo, o recheio com uma salsicha, algo que não tenha um sabor tão acentuado, mais salgadinho, você pode fazer tranquilamente. Mas nesse caso aqui não. Então, olha, tô sovando bem a massa, tô deixando ela bem homogênea, tá? Isso é importante porque como ela não tem fermento, quanto mais a gente sovar a massa, mais a gente ativa o glúten da farinha e mais elástica ela fica. Então ela vai ficar, depois que a gente assar ou fritar, ela vai ficar numa textura bem boa. Então, ó, aqui eu já finalizei minha massa e olha como ela fica bacana. Aqui eu quero que vocês entendam que ela tá bem macia, ela tá bem fofinha, ela não tá grudando na minha mão, porém ela não tá muito seca. E é importante que sua massa não fique tão seca, tá bom? Bacana. Aqui eu ralei 2 gomos de linguiça calabresa, eu piquei 2 cebolas, 2 tomates e 2 dentes de alho, tá? 2 calabresas raladas, 2 cebolas picadas, 2 tomates picados com semente e tudo e 2 dentes de alho laminado. É importante a gente entender o motivo que a gente está fazendo, o porquê. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um recheio e eu estou fazendo um recheio de um salgado. Então, diferente de outras receitas que a gente já fez, que a gente sempre dá aquela fritada na cebola ou fritada na carne e depois joga os vegetais, esse processo eu quero diferente. Então aqui eu estou jogando tudo na panela com a panela fria, com a panela fora do fogo. Agora que a panela está no fogo, eu vou deixar o fogo baixinho e vou deixar isso cozinhar bem lentamente. Tá? Por quê? Porque eu quero refogar essa carne, eu quero refogar essa calabresa, esse tomate, essa cebola e quero que ele vai com calma, não quero deixar ela bem frita para não ficar seca. Aqui a minha massa, eu dividi ela em algumas partes, então eu cortei ela no meio e a parte de cima, que é a parte maior, eu vou deixar ela grande e as outras partes eu separei em bolinhas, em cubinhos, tá? Porque eu vou fazer 2 tipos de salgado e é aí que vai entrar a parte boa. Ó, vocês podem perceber aqui no meu recheio que ele tá um pouquinho mais murchinho, porque ele já começou a refogar, mas ele não tá muito frito. Então esse é um ponto perfeito pra mim, tá? Bacana. Olha que legal, aqui eu já deixei a minha massa aberta para começar a adiantar o meu processo. O meu recheio já tá pronto, ele não tá muito frito. E agora, aquelas bolinhas que eu fiz com a massa, eu já abri ela com um rolo. Se você não tiver o rolo em casa, não tem problema, abre com uma garrafa, abre com o que você tiver, dá pra até abrir na mão, porque essa massa é bem levinha. Peguei um ramecanzinho com água aqui e tô passando a água em toda a extremidade dessa massa, tá bom? Pode ver que a massa não tá quadradinha, perfeita, isso não tem problema. Vou pegar o meu recheio com uma colher e vou colocar aqui no centro da massa,
tá? Aqui eu vou fazer uma canoinha, como se fosse um tubinho, mas ele vai ter um formatinho bonitinho de canoinha. Vou colocar aqui também um pouco de mussarela, de queijo mussarela bem simples, e vou começar a dobrar minha massa. Então, um lado eu vou jogar aqui pra cima do meu recheio, tá vendo? Eu vou colocar ele pra cima do meu recheio, vou apertar bem as laterais pro recheio não sair pela pontinha. E a parte de baixo, eu simplesmente vou jogar ela pra cima. E aquela água que eu passei nas lateraisinhas da massa que vai fazer ela grudar. E aí não tem segredo, é só você apertar bem. E o salgado tá pronto. Olha o 180 graus e é só fritar. Você tem um enroladinho perfeito. Vamos aprender outro jeito, ó. Vamos fazer assado agora, se liga só. E aqui agora eu vou fazer um outro salgado, um outro formato. Aqui eu vou fazer um pão, tá? Tipo um pão de frios de padaria, um pão recheado maiorzão. Então aqui eu vou fazer 2 tipos de salgados diferentes com a mesma massa para vocês verem que perfeição que é essa massa, tá bom? Então aqui, ó, eu abri bem uma massa maior, grandona, coloquei o mesmo recheio de calabresa. Aqui eu tô colocando bastante queijo picado, tá bom? Mussarela picada, sem segredo. Tô dando uma caprichada maior, porque aqui eu quero fazer tipo um pão de frios. E aquele processo de passar água na extremidade, na lateral da massa, vai ser o mesmo. Porque essa aguinha aqui na lateral que vai me ajudar a fechar. Ó, joguei uma lateral pra cima e o outro não ficou com umas pontinhas, ele não ficou em formato de canoinha. Esse eu vou fazer ao contrário, ó. Agora as pontinhas eu tô dobrando pra dentro, pra esse pão, como eu vou fazer um pão pra ele ficar mais bonito, então eu dobrei as pontinhas pra dentro e a outra parte, a parte inferior, eu só vou jogar pra cima. E aí olha que bacana, ó, eu apertei bem pra grudar bem, tá bom? Agora eu vou virar essa massa, tô dando uma modeladinha nela, vou virar, tá? E olha que lindo que ficou meu pão. Aí ele ficou mais em formato de baguete, mais em formato desses pães de frios de padaria, mais bonito, tá vendo? Então pra ficar até mais bonitinho, ó, você pode pegar uma faquinha e fazer uns rasguinhos aqui, ó, superficial, somente na parte de cima da massa. E não tem segredo. Forno, 200 graus, 40 minutinhos aproximadamente. E gente, olha que pão perfeito, fala pra mim se não é uma perfeição, se liga só. Eu vou deixar aqui um print do meu Instagram, vocês podem ver aqui no meu Instagram, que com essa mesma receita, numa outra oportunidade, eu fiz 3 tipos de salgados diferentes. Então eu fiz um pastelzinho, eu fiz um enroladinho de salsicha que eu empanei e fritei e ficou maravilhoso, e fiz algumas esfirrinhas fechadas. Então só pra vocês terem noção que não precisa ser exatamente 1, 2 ou 3 tipos de salgado. Dá pra voar a imaginação e fazer um monte. Então eu fiz esses 3 tipos de salgado, eu fiz o pão, fiz um outro tipo de salgado aqui no vídeo pra vocês. Então para pra pensar e imagina só como sua imaginação pode voar, e você pode fazer vários e vários tipos de salgados. Então aproveita essa receita, que essa receita é magnífica, se liga só. 2 ingredientes para fazer essa massa. Você pode fritar, você pode empanar, você pode simplesmente assar desse jeito. Essa massa é uma massa coringa. Creme de leite já tem a quantidade de gordura o suficiente, já é perfeito, então ela dá certo de qualquer jeito. Gente, isso aqui, ó, é um pão perfeito, macio, gostoso. Então eu quero muito que vocês façam. Quero que vocês façam, é bem simples, é uma receita super barata, isso é importante. Então eu quero que vocês façam, me marca lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Faz, se tiver dúvida, manda aqui nos comentários que eu respondo vocês. Eu tento sempre postar as interações aqui pra ter esse diálogo com vocês e tirar dúvida que vocês me mandam no Instagram, que vocês me mandam aqui. Então isso é bem importante. E fala pra mim se é ou não é uma delícia de massa, de pão e de tudo que você pode fazer. Eu espero que vocês façam, espero que vocês gostem, compartilha, manda pra geral, porque isso é bem importante pra vocês. Então eu conto com vocês, hein?